da Vilaro. O piso vinílico é conforto, é inovador e, acima de tudo, conta com a sua praticidade de instalação. Além dos pisos vinílicos, na Vilaro você encontra pisos laminados, portas laqueadas, rodapés, tetos vinílicos, carpetes e muito mais. Ligue agora e agende seu orçamento sem compromisso. Telefone 47 35 15 15 47 ou venha nos fazer uma visita. Avenida Marginal Oeste, número 405, Sala 3, Balneário Camboriú. Conforto e praticidade você encontra na Vilaro, a Galeria do Vinílico. Falei que ia? Então foi. Na Crone Clínicas Odontológicas. Chegando lá, já fui recepcionado e direto para aquela cadeira. No início, fiquei bem tenso. Depois, foi tranquilo. Dentes limpos, agora saber tudo o que preciso fazer para a minha saúde bucal. Orçamento feito, facilidade de pagamento, agora começar o tratamento. E você, tá esperando o quê para voltar a sorrir? Qual a sua meta hoje? Superar limites? Entrar em forma? Ou é fugir da correria e passar mais tempo com a família e amigos? Nós da CELD promovemos há 17 anos qualidade de vida, esportes, diversão e cultura, fazendo da nossa missão proporcionar bem-estar com criatividade, paixão e disciplina, pois nós acreditamos em você. Foque na sua superação, foque no seu desenvolvimento, foque nos seus sonhos e deixe que nós focamos em você. CELD, aqui viver bem não é uma meta, é uma rotina. Viva bem. Faça CELD. Aqui você tem internet com qualidade. E para o seu telefone fixo ou móvel, faça a portabilidade, fale ilimitado e não pague a mais pelo serviço. Venha para a Aqua Telecom, o seu provedor completo. Você se lembra quando a gente se conheceu? Alguns eu vi nascer. Outros pude ver o brilho nos olhos no primeiro encontro. Ao longo dos meus 59 anos, crescemos juntos, vivendo em um espaço seguro. Vibrei quando consegui o primeiro emprego e pude sentir a emoção de cada conquista. E no meu aniversário, mal posso esperar para aproveitar com você as oportunidades deste lugar promissor. Balneário Camboriú, há 59 anos, construindo o futuro com você. Olá você, que prazer poder entrar na sua casa, no seu televisor, onde você me acompanha por 7 estados em todo o Brasil. São mais de 60 cidades que têm acesso à TV Balneário Camboriú. Meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E a você que sempre me acompanha todas as manhãs aqui pelos canais do YouTube e do Facebook da TV Balneário Camboriú. É um prazer estar com você.
Hoje o papo aqui é muito enriquecedor, é um papo muito bom, porque vai acontecer um dos maiores eventos da construção civil aqui em Balneário Camboriú. Eu poderia dizer que é aqui em Santa Catarina, não, mas eu sou muito bairrista, eu gosto demais de falar que vai acontecer aqui na minha cidade, Balneário Camboriú. E para você não perder nada, nenhum detalhe do que vai acontecer, a gente está fazendo uma sequência de entrevistas até o evento que vai acontecer agora em setembro. Já coloca na agenda aí em setembro. Você está pensando em construir, você que é dono de construtor, arquiteto, está no ramo da construção civil, esse evento com certeza é para você. Ou como eu, que sonho em construir aquela casa própria, construir aquele imóvel, quem sabe aquele apartamentozinho para o aluguel, para investimento, e quer conhecer mais sobre o setor, esse é o evento, com certeza. E hoje está comigo aqui, ela é jornalista e CEO do Congresso Latam Steel Frame de Sistemas Industrializados. Que está comigo a italiana Luana Carregari. Ah? Gostou da pegada do sotaque? Gostei da referência aos antepassados. Muito bom, né? Muito bom. Sandra, um prazer estar aqui com você. Realmente é um prazer estar em Balneário e estar aqui para falar desse evento tão bacana e tão importante que acontece aqui na sua cidade, na cidade de vocês, né? Que vai ser a Construaí. Eu é que me sinto honrado em te receber aqui, entendendo, pelo menos o que eu já soube aqui nos bastidores, você é a idealizadora de um dos maiores congressos que acontece, não só vai estar aqui em Balneário, mas que acontece no Brasil, que ela está... Isso. Hoje nós somos o Congresso Latino-Americano de Steel Frame e Sistemas Construtivos Industrializados. Esse congresso, ele hoje é uma referência na América do Sul, é o ponto de encontro mais importante na América do Sul e trata mesmo dos sistemas construtivos, de inovação, de tecnologias. Eu acho que é esse novo cenário da construção civil com esses sistemas, né? Nós podemos dizer que o Brasil acordou para uma nova visão de construção a seco, limpo, ecologicamente. Com certeza. Correto? Com certeza, Sandra. Eu acho que a pandemia foi fundamental nesse impulso, fundamental, porque eu acredito que ela revelou uma revolução que já estava acontecendo. Né, os sistemas construtivos, que também é conhecido como construção a seco, né, que facilita. A gente está falando o quê? Do steel frame, quer dizer, o light steel frame, o wood frame, o drywall e a construção modular. Nós temos basicamente esses 4 sistemas que estão caminhando no Brasil e caminhando muito bem. Aí acho que o steel frame se revelou um pouco mais e o modular na pandemia. Na necessidade dos hospitais rápidos, das situações de emergência, enfim, isso se tornou mais claro, mais evidente ao público. Não que não estivesse acontecendo. Ainda a região sul é uma região que sempre teve um pouco à frente, né, do sistema. E quando eu digo isso, eu quero dizer para você, por exemplo, você tem condomínios de alto padrão feitos em steel frame de 240 casas, você tem UBSs, você tem inúmeras escolas, né? Aqui mesmo em Santa Catarina agora foi feita a escola mais rápida, né, que se viu, a maior e a mais rápida. Então você tem muitas coisas acontecendo que era de certa forma silenciosa, né? Então a gente sabe, porque a gente está no meio, a gente convive, sabe que o mercado vem desenvolvendo, vem crescendo, mas a pandemia evidencia isso, com a necessidade de construções rápidas. E aí, claro, a informação, a mídia acaba revelando esses sistemas. Então, sim, o Brasil acordou. A gente estava perto, por exemplo, de outros países, a gente estava um pouco para trás, um pouco bastante. Nós temos a cultura do concreto, da alvenaria, né? E não é para menos, né? Nosso grande mestre Niemeyer, né? Como não falar do concreto, né? Verdade. Mas às vezes quando eu penso, né, na forma que o Brasil constrói comparado com o mundo em geral, sim, aí a nossa maior referência ainda é a América, Estados Unidos. Sim. Um país onde tem lá tufões, furacões e tudo mais, né? Lá a gente poderia imaginar, lá deveria ser a região do concreto.
Exato. Mas pelo contrário, lá Exato. cada vez mais a tecnologia em termos da construção a seco e do steel frame, lá é outro nome, né? Porque é madeira, né? É wood. Wood frame. Wood frame. Lá, talvez até pela rapidez da reconstrução, né? E o dano ser menor à natureza, lá sempre foi assim. Exatamente. E a gente tem uma dificuldade de copiar o que é bom, né? Não é? Né? Agora, um dado assim, para você ter uma ideia, o Chile, né? Eu acredito que o Chile ele já vinha numa margem de utilização de steel frame, por exemplo, de 45%, 50% antes do último terremoto. Uau. Tá? Depois do último terremoto, me falha aqui a memória, se foi em 2000 e... Puxa vida, desculpa, me falha aqui. Mas antes do último terremoto, 2002, será? Não, 2012. Bom, enfim, 2000... Tá. Antes desse último terremoto grave que teve no Chile, era mais ou menos isso. A partir desse terremoto, o incentivo do governo e as políticas de habitação, quer dizer, tiveram um incentivo, um impulsionamento muito grande. Então, hoje você pode dizer que o Chile... 70% a 80% utiliza esse sistema, né? O Canadá também utiliza. Então, falando dos terremotos, né? Eu acho que os sistemas, vamos falar agora mais especificamente do steel frame, que é o steel frame, né? São aqueles perfis de aço, é uma grade de perfil de aço que é estrutural, né? No Brasil, se não me engano, você pode erguer até 5 andares. 5 a 8 andares, porque ele é estrutural. Então, ele não cai, não mata, estamos falando do terremoto, ele entorta, né? Então, ele preserva muito mais vidas, né? E ele tem a característica de quase todo o material ser reciclável, né? O aço é o produto mais reciclável do mundo, né? Você recicla praticamente 100% do aço. Interessante. Agora, se você me permite uma coisa, quando a gente está falando de sistemas, nós estamos falando de tecnologia. Tecnologia. Então, ali entre os pares, né, a gente costuma fazer uma colocação que é muito interessante. Você tem um tablet, você tem um Android, você tem um iPhone. Nós estamos aqui nos comunicando com vocês através de tecnologia. E ela não andou na construção civil? Quer dizer, como é que a gente tem todas essas ferramentas e ainda põe tijolo sobre tijolo, né? Que é uma coisa feudal e assim se faz por séculos e séculos e séculos. Então a tecnologia caminhou em tudo, né? Em tudo. Então a gente está falando, quando se fala para nós sistemas novos aqui, a gente está falando de ter o Android, o iPhone da construção civil. Eu fico pensando um pouquinho, será que também como em outras indústrias, no Brasil não existe aí um pouquinho da indústria do cimento que tenta segurar esse avanço tecnológico de certa forma? Eu acho que houve, né? Eu acho que houve a própria questão política, a própria questão do desenvolvimento. Eu acho que uma das influências maiores que a gente sente isso são nas universidades, na academia. Né? Porque você veja, onde estão essas disciplinas? Quem cursou engenharia ou cursou arquitetura sabe que teve um semestre de metálica, um ano de metálica, agora de novos sistemas. Então hoje você tem um gargalo, eu diria, um problema no mercado. Porque como em outras áreas a tecnologia chegou, sistemas no Brasil, eles estão acontecendo. É uma revolução, como eu disse, silenciosa, que começou a despontar agora, mas que ela vem acontecendo numa velocidade muito grande. E onde é que está a capacitação da mão de obra? Onde é que está o arquiteto que projeta com esse sistema? Onde é que está o calculista da engenharia, né? Quais são os conceitos, quais são as premissas para você trabalhar? E os novos materiais, porque isso implica em novos materiais. Então, hoje, você tem uma gama de possibilidades incríveis que a tecnologia deu, que serve ao sistema, muitos foram pensados no sistema, mas não só no sistema, há outras
né? Enfim, há outras formas de construir também. E nisso eu acho que a Construaí é muito feliz em reunir essas pontas todas nesse grande evento, né? Eu acho que é um evento diferenciado, é um evento singular, por isso a nossa simpatia, a nossa vontade também de estar junto com o pessoal da Construaí aqui em Balneário, né? Até quero fazer aqui uma referência, você que é da minha região, Balneário Camboriú, aqui na nossa região a gente tem uma referência em construção a seco, que é a AD40, ou a antiga Soltec, do meu amigo Ângelo Divino. Aí você está falando da especialização de mão de obra, sabe onde que ele aprendeu? Onde? Na Itália. Foi lá, Creio. lá ele trabalhou durante 10 anos. Sim. De lá sim. que ele veio para cá e montou a empresa. Eu acredito. Os italianos já estão na frente, então também. Muito. Foi feito o retrofit que foi feito em Londres, foi todinho baseado também nos novos sistemas. Nós estamos falando objetivamente do que, Sandro? Imagina você ter uma casa de 400 metros quadrados, alto padrão, em 120 dias. Uau. Chave na mão, decorada. Uau. É disso que nós estamos falando, né? Então, eu digo, quando a gente fala de tecnologia, para mim hoje é muito difícil pensar nos sistemas tradicionais, né? Eu tenho, assim, muita dificuldade. Até pelo próprio desempenho dessas edificações. Então, você não compara o que você consegue chegar em desempenho acústico, térmico, de uma parede de wood frame, de steel frame, com uma parede tradicional, de alvenaria, uma parede estrutural, né, uma base. O desempenho é muito maior. Né? E o pessoal fala, mas é frágil. A gente chega na questão cultural do brasileiro, né? O brasileiro mexeu em casa e carro é um problema. Aí eu brinco assim, é a mesma coisa que você chegar para um brasileiro e falar, olha, eu vou trocar o para-choque do seu carro de ferro por um de plástico. Aí o cara fala, como assim, né? Quer dizer, vai te proteger, vai deixar o carro mais leve, você vai ganhar mais velocidade, né? Seu carro tem melhor desempenho, vai economizar. É basicamente a mesma coisa. Eu vou trocar, em vez de fazer a sua casa de alvenaria, uma casa estrutural, alvenaria estrutural, eu vou fazer a sua casa de wood frame, ou de steel frame. Primeira questão é a fragilidade. E é mito. Né? É mito. Não tem essa questão de forma nenhuma. Se faz penitenciárias, né, nesse sistema, né? A verdade é que antes da gente criar qualquer tipo de pré-conceito, tem que estudar e ver mais. Eu tiro por mim que o meu estúdio, toda a divisória dele aqui, todos os escritórios são steel frame. Ponto. Eu tenho um outro estúdio aqui dentro, no final vou te mostrar de um podcast. Tá. Ele é de steel frame, todo isolado acusticamente, com lã de vidro dentro das paredes, teto. Lá dentro o problema até é sentir frio lá dentro, que não dá, porque não entra. Termicamente falando, lá é perfeito. Perfeito. Lá dentro não tem inverno, graças a Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é esse congresso Latam. Quando iniciou, em qual edição está, como é que tu chegou nessa ideia maravilhosa de falar sobre isso? Pois é, ele está agora indo para a 6ª edição também. E ele começou porque, na verdade, Sandro, eu sou uma profissional da área de comunicação e marketing, sou jornalista, primeira formação, teoria da comunicação, marketing, entrou por aí. E eu fui fazer um trabalho Lembrei de uma coisa, né? Diz que nós da comunicação somos especialistas em generalidades, né? Mas eu fui fazer um trabalho de planejamento de comunicação para uma construtora pioneira no Brasil, a Micura Steel Frame, e que trouxe, né, foi uma das primeiras, junto com outra construtora sequência, que trouxe esse sistema para o Brasil, e eu me encantei com esse projeto, eu me encantei com essa forma inteligente, né, de construção, enfim, de cuidado com o meio ambiente, com rapidez. Eu acho assim que atende às demandas do nosso século. Rapidez, qualidade, sustentabilidade. Eu achei, enfim, incrível e fiz o planejamento.
E logo depois do planejamento estratégico, foi bom, fica para implantar a primeira parte, para implantar a segunda, enfim, foi diretora de marketing durante 8 anos, né, da construtora. E entendi muito desse mercado, né, eu compreendi muito esse mercado. E depois de 8 anos, eu montei uma escola com a engenheira Boni Kotak, a arquiteta Heloísa Pomaro, que são uma das pioneiras, para capacitar engenheiros. Que a gente identificou ali que a primeira falta de informação começava dentro da academia, dentro com o profissional. Então, vamos dividir conhecimento, vamos... E dentro dessa escola, que se chama MICTEC, eu percebi que as pessoas não conversavam. Então, você tinha situações, como assim, você tem um profissional de balneário, que vende material de construção a seco, e você tem um escritório de arquitetura que faz projeto, e que não se conheciam, né? Então, isso aconteceu inúmeras vezes, e eu via que o setor das associações, as entidades de classe falavam a mesma coisa, basicamente, que a indústria, e que falavam da mesma necessidade do profissional. Enfim, os elos da cadeia, né, precisavam estar mais conectados. E aí, como profissional de comunicação, eu falei, olha, tem que todo mundo sentar e conversar, né? Tem que ter um alinhamento, primeiro um alinhamento do setor, depois um alinhamento técnico, um alinhamento político para a difusão do sistema. E foi assim que a gente fez o primeiro congresso. E eu me lembro bem que nós fizemos em São Paulo, no Renascense, e a gente escolheu esse ambiente do Renascense porque ele tinha um teatro também que modulava. Então, você tinha um teatro ali, vamos dizer, de 350 lugares. Quer dizer, se nós não tivéssemos 350 construtores, arquitetos, né, a gente consegue reduzir para 200. 200 a gente sabia que tinha. Uau. Já pensou? Isso em 2015. E eu digo a vocês, nós recebemos pessoas de vários lugares do Brasil e esgotou. Não tinha mais lugar. Não conseguiram ingresso. O ingresso já começou faltando espaço. Já começou faltando espaço. E assim nós fomos também amadurecendo. Então, nós não somos uma empresa de eventos. Nós nos tornamos, quem trabalha são profissionais envolvidos com esse setor também. Sou eu, mais uma equipe, que estamos nesse setor há muitos anos. E aí o congresso veio crescendo e estamos aí na 6ª edição como uma referência hoje na América do Sul, com participação sempre de diversos países, de grandes estrelas e de cases que a gente apresenta, cases realmente incríveis, né, que a gente quer ver de perto. Agora, trazendo aí para essa parceria com a Construir aí, Congresso Latam, Steel Frame, tudo mais que vai acontecer, o que o visitante da feira pode esperar nesse congresso? Aonde vai estar lá a Latam? Assim, a construir aí, né? Que a gente fala tudo junto, né? Não, eu falava pior, eu falava construir aí. Né? Construir aí. Aí, né? Aí o Fabrício me ensinou, construir aí. Isso. A construir aí, ela vem com um propósito muito interessante, uma abertura para os novos sistemas. Com propósito, né? Eu falei um propósito interessante, realmente com propósito. E isso é muito alinhado com a gente, com o trabalho da gente. Então, nós vamos levar no dia 15 um summit chamado Construindos, que nós vamos apresentar aí esse resumo desse mercado, dando uma visão um pouco geral, basicamente dos 3 principais sistemas que estão se desenvolvendo no Brasil. O steel frame, o wood frame e a construção modular, né? Então, a gente traz gente muito bacana, eu acho que para dar um panorama. E por que a gente está aqui também? Gente, porque aqui na região sul é que estão as plantas, as fábricas,
Quer dizer, eu diria, a máquina da industrialização está ancorada aqui na região sul, né? No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, aqui a gente tem esse ponto de partida, né? Então, eu acho muito interessante e a gente acompanha, quer dizer, este ponto de partida conversando muito com outras regiões, né, que estão sempre presentes ali conosco, no Congresso. Nós fizemos também encontros regionais, nos encontros, e acho que é fundamental estar conversando, né, dentro desta região. E Balneário, quer dizer, é uma região incrivelmente, com potencial incrível, a gente sabe disso, né? É uma região de muito respeito, né? Pelo tipo de obra, pela qualidade de trabalho, a qualidade dos profissionais que estão ancorados aqui, especificamente em Balneário, Itapema, na região mesmo. E é um ponto, acho que importante, que pode concentrar essas informações, enfim, esses profissionais e essas empresas, tá? Então, vamos trazer para cá um pouco dessa discussão e vamos entender também que tipo de discussão este público, esse arquiteto, esse engenheiro, este empreendedor está buscando. Ana, então, se fosse definir para quem é esse summit, eu iria dizer que é para arquiteto, eu vou dizer que é para pessoal da construção civil. Sim. E para o curioso. Sim, que sem dúvida. Mais sem sobre dúvida. O sistema. Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu, cidadão comum, né, a engenharia que eu consigo fazer no máximo é calcular como é que horas que eu vou chegar em casa. E às vezes, 90% das vezes eu erro. Né? Mas eu entendo que o Brasil, nós, cidadão, precisamos mudar, e mudar conceitos não é fácil, mudar pensamentos e costumes antigos não é fácil. E quando você tem a oportunidade de ter informações de profissionais que sabem do que estão falando, eu sou um que estarei lá com certeza sentadinho assistindo. Com certeza. Então, o público é para todos. É para todos. Agora, eu diria que, sem dúvida nenhuma, é, no mínimo, muito interessante. Muito interessante. A gente entender, a gente está procurando trazer aqui alguns profissionais e algumas informações que, de fato, estão mudando o cenário da construção civil. Né? Então, isso é muito importante. Nós vamos ter aqui, por exemplo, a Associação do Drywall, que fez um trabalho muito importante. Acho que vocês sabem, o drywall, as divisórias de parede. Aliás, esclarecendo uma coisa, steel frame, visualmente, ele parece muito com o drywall, mas ele não é drywall. Porque o aço, a configuração do aço é uma coisa completamente diferente. Drywall é divisória de parede, o steel frame é estrutural, né? Isso, só um esclarecimento. Mas a Associação Brasileira do Drywall, que foi o precursor aí desses sistemas de construção a seco, que fez um trabalho importante, né, muito importante nos últimos anos. Este ano ela passou a se chamar Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável. Então a Associação Brasileira abraçou o wood frame, o steel frame e a construção modular, as construções leves, né, além do drywall. Então nós vamos ter o presidente da Associação Brasileira do Drywall dando este panorama, né, de como é que isso está no nosso país, como é que isso está politicamente, como é que isso está economicamente, quais são as políticas que estão envolvendo os novos sistemas, né? O programa do governo Construa Brasil foi lançado no 5º Congresso, pelo Ministério da Economia também no ano passado, e muitas coisas aconteceram de lá para cá. Então, a Associação Brasileira, que tem acompanhado muito como é que está caminhando os sistemas hoje leves e sustentáveis. Então, ele certamente estará com a gente. A gente tem para falar um pouco de industrialização e sustentabilidade, a arquiteta Heloísa Pomaro, que é a precursora do sistema, acho que é a primeira, segunda, são duas empresas, a Micura e a Sequência, que entraram com o sistema no Brasil. E a arquiteta Heloísa traz a arquitetura brasileira, né?
porque também se fala de steel frame, se pensa nas casas americanas, né? Todas iguais, enfim, aqueles telhados, e é uma arquiteta que deu uma característica muito brasileira mesmo, com mistura de materiais, grandes vãos, casas lindas, né? Que vocês vão ter a oportunidade de ver e de conversar com ela. A Fanny Claire também, que é uma arquiteta francesa, se naturalizou no Brasil, ela também trabalha com sistemas, mas tem um viés muito forte de sustentabilidade, então também vai estar mostrando o trabalho dela. A FG, a construtora FG, uma referência no país e fora do país, na América Latina, também já faz uso. Então é importante, porque às vezes muitas pessoas não sabem disso. Ela também está atenta, ela também já faz uso desses sistemas, desses produtos, né, nas suas obras. Vai estar junto com a gente, junto com a Barbieri, para você ver. Aí eu vou abrindo, né, os ganchos e você vai me conduzindo, Sandro. Mas a Barbieri é uma empresa líder América do Sul em drywall e steel frame. Ela já está com a sua base no Brasil, acho que há 10 anos. É uma empresa de 60, se não me engano, 63, 64 anos. Então, no Brasil, ela já está localizada há muito tempo, né? E elas que trabalham também junto com a FG. É o que eu te digo, é a revolução silenciosa, muitas coisas acontecendo, só que a gente não enxerga, não vê, e a hora que, né, a coisa aparecer já vai estar grande, né? A gente vê hoje muito prédio aqui em Balneário, começam a construir ontem, montar aquele esqueleto, de repente, puf, tá pronto. É isso. Fechamento em steel frame, muito comum. Muito comum, é o que tem se usado muito. E acaba transformando a obra, fica mais leve, fica, além de ser rápida, ecológica, limpa. Limpa, exatamente. Então, a média, por exemplo, uma obra aí no caso está utilizando concreto também, é uma obra híbrida que a gente chama, mista, que é um caminho também muito interessante. Mas uma casa de steel frame, por exemplo, ela é 8 vezes mais leve que uma casa de alvenaria, né? Isso reduz tudo, né? Tu imagina que ainda com essas tecnologias nós vamos chegar a ter arranha-céus, como a gente tem aqui em Balneário, só em steel? Então, só em steel, eu acho, assim, porque em steel sim, é possível. Agora, a gente está falando, porque o brasileiro, ele abreviou e chamou de steel frame. Steel, aço, frame, a grade. O steel frame, na verdade, você tem o leve e o pesado, né? Quando a gente fala desses sistemas leves, é o light steel frame, que é o perfil. Quando a gente fala do steel, é a viga de aço. A viga a viga normal de aço. Então, com as vigas, sim. Você sabe que nós chegamos a trazer, antes da pandemia, acho que 2018, um prédio que foi construído na China, 30 andares em 15 dias. Uau! É incrível, né? Depois eu vou te mandar esse vídeo. Cara, é impressionante, assim, ó, da mesma forma, no mesmo peso que me impressiona, me deixa profundamente irritado, amargurado, triste, porque a gente vê como a gente está gatinhando numa coisa que já poderia estar transformando vidas, a verdade é essa. Sim. Quando se pensa em planos habitacionais, que o governo muitas vezes oferece em cidades e para pessoas de baixa renda, quantas pessoas já poderiam ter sua casa? Exatamente. Exatamente. Tem obras aí que começam e são infinitas, parece que é obra eterna. Os caras estão esperando Jesus voltar, não sei, a obra não acaba nunca. E quando você vê hoje tanta tecnologia, com tanta rapidez, que não está ferindo lá o ecossistema, não está ferindo a natureza, é sustentável, aí você se pergunta, por que ainda não está acontecendo de forma, né, forte? Forte, sim. Eu acho que é um pouco... A gente passa por questões políticas, aí nós vamos entrar um pouco em questões econômicas, em incentivo, nós vamos entrar um pouco em tributação, que a construção civil sofre demais com isso. E eu acho que também tem 2 aspectos aí que são importantes, que eu gostaria de apontar, Sandro. O primeiro é que São Paulo agora, com a tragédia do litoral norte,
ali na região de São Sebastião. O governo do estado está, sim, fazendo essa reconstrução em wood framing. São alguns prédios e casas, também, desculpe, eu não me lembro quantas casas, são 200 casas, mas isso já está em andamento, já está acontecendo e até outubro está pronto. Todos esses desabrigados. Eu sou obrigado a fazer um adendo nesse teu comentário. Quem é o governador de São Paulo mesmo? Tarcísio de Freitas, não. Bom. O que eu vou falar mesmo? Pois é. E esse é um comentário que eu ia fazer. Então, a gente está tendo... E eu queria depois levantar um outro ponto também. Então, isso está acontecendo. Nós vamos ver esse case agora na prática, né? Porque ele tem aí até outubro para estar entregando, basicamente, essas moradias todas. Tomara mesmo que torne-se uma referência tão positiva que o Brasil entenda isso, né? Sim, sim. E a outra coisa... é que para fazer esse prédio em 15 dias, 30 andares, é um prédio bacana. A gente está falando de um prédio bonito, acho que é um hotel. Foi 1 ano e meio de projeto. Entende? O planejamento disso, né? demorou infinitamente muito mais do que a sua construção em si. Então, e aqui a gente tem uma coisa um pouco invertida, infelizmente, culturalmente, né? Você começa com a plantinha, desculpa, estou falando de obras menores, claro, evidente, mas você começa com a plantinha de prefeitura e depois vai correndo atrás da obra, né, resolvendo. Então, você faz o projeto em 1 semana e leva 1 ano e meio para a obra, né? É mais ou menos essa lógica. A burocracia. Agora, um aspecto que eu diria para você que complicou, a gente teve algumas iniciativas da área pública nesse sentido das moradias populares e também, infelizmente, a gente tem uma cultura do jeitinho que complicou, que comprometeu muito. O CDHU de São Paulo, que é a Companhia de Habitação e Desenvolvimento Urbano, ele saiu com um projeto chamado Vila Dignidade, um projeto experimental para terceira idade, né, nos terrenos que eram da prefeitura, que estavam relativamente abandonados, e criaram-se vilas, né, para o pessoal da melhor idade, né, terceira idade. E eram casas, 20, 30 casinhas, e eu tive a oportunidade de acompanhar esse projeto, que foi feito em steel frame, pelo menos a primeira casa, numa cidade do interior de São Paulo. Estou tentando lembrar o nome, já eu lembro. Não foi Bragança Paulista, mas alguma dessas cidades. E foi feito o primeiro. Ficou incrível, ficou resolvido, foi tudo muito rápido. O CDHU foi capacitado para isso, para poder acompanhar, para entender esse tipo de obra, porque, bom, financiamento é outra coisa. Mas, ok. E aí foi feita a licitação para 90 cidades. Uma vez que foi feita a licitação, foram já de cara embargada, fizeram a primeira, a segunda, foi embargada as 3, 4 outras obras, 5. Por quê? Porque se deu um jeitinho. Nós estamos falando de tecnologia, né? Então, não, aqui tem muito aço. Não, quer dizer, troca o perfil, quem foi responsável por construir, troca o perfil de steel frame pelo perfil de drywall, né? E não dá, lamentável. E parou o projeto, quer dizer, a gente poderia ter 90 cidades impulsionando isso, não. E na 5ª, 6ª obra já teve que interromper, né? E porque a gente tem aquela questão, quem monta, a mão de obra que monta drywall, também acaba entendendo que monta steel frame, o que não é verdade também, não é verdade. Cada um tem a sua especificidade. Então, o cara contrata lá um montador de drywall que acha que, porque monta drywall, sabe montar steel frame. E não é bem assim. É evidente que esse profissional pode ter maior facilidade para aprender a montar steel frame, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Você que faz a paredezinha da sua casa aí, gosta de fazer divisória, tipo eu, vai se meter querer fazer a tua casa toda.
Fica na divisória. Fica na divisória, né? É porque é a parte mais simples da coisa. Mas e o brasileiro tem essa coisa, né? Ele olha, ai, que simples, vou fazer. E acaba fazendo tudo errado. Agora, não me diz uma coisa, o que significa trazer um evento aí voltado para a construção a seco aqui para a região sul do Brasil? Eu acho que é difundir essas práticas, né? Eu acho que é fazer a gente repensar um pouco a construção civil dentro hoje dessa demanda dos parâmetros que a gente tem, né? Eu acho que a gente não pode mais também, tendo o que a gente tem de ferramenta à mão hoje, como você mesmo falou, o que a gente tem de inovação, o que a gente tem de redução de impacto ambiental, né? O que a gente tem de qualidade do habitar, do morar, entendeu? A gente tem que rever isso. Tem que rever, porque a gente tem possibilidade muito maior, a gente tem qualidade muito maior. Então, não adianta, né? Tem que repensar, eu acho. A gente sabe que a construção civil é um dos maiores degradadores do meio ambiente, né? É o responsável, basicamente, pelo maior consumo de madeira que a gente tem. Então, fora o CO2, fora a geração de entulho, de lixo, também a construção civil assina aí. Hoje a gente já tem algumas políticas importantes, né? Já voltados para o cuidado desses resíduos, mas, gente, tá difícil, a gente tá com um Android, um iPhone na mão, empilhando um tijolo em cima do outro, né? Eu lembro do meu primeiro celular, Philips, olha a marca. Philips, era um tijolo assim que se tu batesse com aquilo em alguém, matava, porque era uma arma, não era era um telefone. Então, agora veja bem, não significa que os novos sistemas, novos, como bem foi falado, novos para nós. Para os Estados Unidos isso está, né, desde a Segunda Guerra, isso já caminha muito. Em outros países, como eu citei aqui, também, a Argentina também tem cases e tem um desenvolvimento incrível, o Uruguai também, enfim. Mas significa que este é o sistema, este é o caminho. De forma alguma é isso que eu estou dizendo, que a gente coloca, mas o que a gente está dizendo existem hoje opções, e opções muito interessantes, e opções muito boas do ponto de vista de rapidez, de economia, de inovação, de qualidade, e também é possível você conjugar, né, o que a gente chama de obras híbridas, né? Isso também é possível. Agora, uma coisa que eu acho que bate muito, e eu estou falando como 100% brasileiro, a gente pesa muito, quanto custa? Aí você vai ter que ir lá no Summit. Não, é só para a gente dar o quanto custa, porque a pessoa está acostumada lá, ele já faz a conta, 1000 tijolo custa isso, o saco de cimento custa aquilo, o pedreiro vai custar tanto por semana, aí ele vai ter mais 2, 3 serventes, a obra vai durar 1 ano, é essa conta que o cidadão faz, né? No steel frame, tu tá falando aí que é uma obra que vai acontecer, que uma casa comum levaria meses, dependendo do tempo ainda, e dependendo da mão de obra contratada, nós estamos falando de coisa que vai durar dias. Sim. Né? Aí o cara pensa, não, mas deve ser muito mais caro. E na verdade não é? Não. Na verdade, é assim, não é. Eu acho que tem também duas situações. Primeiro, você faz essa conta. Eu vou gastar tanto de areia, de cimento, de tijolo, vou levar 1 ano. Então tá bom, minha casa... Mentira. É mentira. Começa por aí. Não. É mentira. A tua casa de alvenaria, você pensou ela para 1 ano e você pensou em gastar 100 mil, hipoteticamente, tá? Vai levar 2 e eu vou gastar 3. Exatamente. Né? Então, na verdade, falta isso, falta aquilo, chove, porque inteiro, porque pedreiro, porque não sei, né? Então é isso. Então a gente parte de uma mentira. Sim. Né? Assim, o steel frame é o seguinte, a sua casa vai ficar pronta em 4 meses ou 120 dias, tá certo? E vai custar 120. A sua casa não tem aditivo,
É 120 mesmo, não é mais nem menos. O único detalhe é que eu posso te entregar antes de 100 dias, se tudo correr bem. Esse que é o... Né? Então, assim, qual é o preço? Costuma-se dizer que o steel frame às vezes é 20% mais caro e 70% mais rápido, né? Mas aí a questão dos 20% mais caro, eu já discuti isso, tá? Tá. É impossível ser mais caro. Sim. Por quê? Porque nós estamos falando de uma obra que ela tem uma data para começar e ela realmente vai finalizar na data, tá? Então, o que eu ganhei em tempo aqui, Sim. Não só justificou esse custo a mais de 20% e 30%, do que pagou e sobrou. Troco. Exatamente. 2, eu gosto muito de pensar a longo prazo. Uhum. Quando eu penso, eu vou construir a minha casa, eu estou falando que eu vou construir um local do qual eu vou ficar para sempre. Essa é a ideia. A longo prazo, toda e qualquer casa tem manutenção. Claro. Uma casa em steel, a manutenção dela, comparada a uma casa de alvenaria, não tem comparação. É impossível de fazer a comparação. Esse que é o grande ponto. Sim. Você precisar arrumar qualquer coisa na casa, trocar tomadas de lugar, mudar encanamento. Cara, você faz isso, tampa, é coisa de um dia para o outro, e você nem percebe mais que houve ali alguma coisa. Sim. Já coisa que na alvenaria, você cortou uma parede, rebocou, vai ter que amassar tudo de novo, vai ter que pintar. É uma loucura. Sim. Né? Então, exatamente. Tanto a curto quanto a longo... Viu que eu sou defensor desse negócio, né? Tanto a curto quanto a longo prazo, essa tecnologia, minha concepção, ela é muito barata. Sem dúvida. Sem dúvida. E assim, é porque você também não está contando a caçamba que você não tem. Você não está contando uma série de custos indiretos. Você não está contando a alimentação, teu funcionário, você não está contando trajeto de vai, leva, material, enfim, ela acaba sendo, realmente, ela acaba sendo mais barata. Agora, também se diz, tudo bem, é um pouco polêmico, mas eu acredito nisso, que você está levando uma BMW pelo valor de um Fiat, né? É mais ou menos isso, né? E na alvenaria tradicional, você está pagando o valor de uma BMW levando um Fiat. Mas, em termos de tecnologia. Sim, sem né? dúvida. Porque a tecnologia empregada em cada componente disso é uma coisa absurda, é sensacional. Deixa eu mandar um bom dia aqui para minha querida... Vamos ver se eu consigo botar na tela. A Juliana Ray Bronzatti, minha querida amiga, todas as manhãs me acompanha aqui. Se eu não mandar um oi para ela, fica feio. Eu só não entendi porque que o meu sistema não quis ir ainda, mas deixa eu tentar ajustar, porque eu gosto de mostrar eles na tela. Isso, Juliana Ray Bronzatti, a Regina, eu acho que o sobrenome dela também é italiano. Vamos ver aqui se foi. Buona gente. Ciminelli. Regina Ciminelli. O Cristian Cauê mandou um bom dia e já ganhasse um convite aqui, tá? Ó, vou botar na tela. Falou muito, parabéns, estamos evoluindo bastante já. Temos esse projeto em andamento na Brava, se quiserem acompanhar. Hoje está fazendo uma casa ali na Brava de 3 pavimentos, com elevador, piscina em cima, tudo em steel. Bárbaro, quero ver. E ele já fez um convite aqui, ó, vou convidar para o meu podcast. Perfeito, com o maior prazer. Porque, querendo ou não, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, é que a gente precisa de informação. E da boa informação. Sim. Daquela informação que não vem com uma venda casada por trás. Tem muita gente que ele esconde a informação, claro, né, não tenta trazer essa informação, e quando traz, ele já traz com um propósito, né, obscuro. Sim. E nós precisamos entender e ver e acompanhar essas novas tecnologias, porque vai nos beneficiar. A verdade é essa. Sem dúvida. Por isso que eu quero parabenizar aqui o Fabrício e toda a equipe por essa iniciativa desse evento, porque não é apenas um evento. Né? Claro. Trazer um congresso como o Latam para esse evento, a minha concepção, sim. Nós estamos já chegando, Balneário Camboriú está anos-luz na frente. Sem dúvida.
Sem dúvida. E eu também não tenho, eu e nossa equipe também não tem dúvida que aqui é um lugar fundamental, é um lugar muito importante para a gente tornar cenário dessas discussões. Né? Nós ficamos também muito felizes com o convite. E quem sabe do Fabrício, da Marina, do Fernando. Quem sabe o Latam vem fazer um congresso aqui. Quem sabe? Por que não? Né? Por que não? Por que não? Podemos pensar. Aí já pode até, para que melhor trazer eles aqui para fazer uma análise do cenário da construção a seco na região sul. Né? É ótimo. Eu acho que é um ponto de partida aqui. É um ponto de partida com uma iniciativa pioneira, inédita, da Construir Aí. E ela traz junto também, né? A gente tem nos outros dias, o que eu achei muito bacana, o Clube Casa. Chega também, acho que está no dia, deixa eu ver aqui, no dia 13 nós temos o Clube Casa, que é um núcleo super importante dos arquitetos. A gente vai ter também uma discussão com a Cibalc e o Sinduscom, voltado para a engenharia, no dia 14. E no dia 15 a gente está construindo com esse summit, né? Então, a Construir não tá brincando, né? Propósito. Vamos lá. Não veio para brincar. Não. A Juliana fez um comentário também sobre o sobrenome, tá vendo? Tem bastante italiano aqui. Vamos ver se eu consigo colocar na tela. No meu sistema não está muito bom comigo. Ela diz assim, meu sobrenome Bronzatti também é italiano. Sim, o meu da Calábria. Muito legal. Os italianos, meu sobrenome Bronzatti é italiano. É verdade. Ou seja... Bronzatti, tutte buona gente. O mundo está aqui. Sim, sem dúvida. Você já conhece o Vale Europeu? Para vir passear na nossa região? Poxa, pelo amor de Deus. Não, eu creio que não. Vai se sentir em casa aqui. Só cuidado aqui com o balneário, tá? Tá. Por quê? Cuidado, já vou te avisar, porque 99% das pessoas que vêm para cá passear acabam morando. Já tô avisando porque eu sou amigo, sou gente fina, né? Bom, essa região de Santa Catarina já me seduz, né? Os meus filhos já vieram à parte morar para cá, para Florianópolis. Olha, pronto. Então ficou fácil agora, os filhos já estão aqui, então não quiseram mais voltar. Depois de conhecer Santa Catarina, ficaram, não voltaram mais. Ela hoje mora lá em São Paulo, né, gente? Cidade que eu digo que a capital do Brasil é São Paulo. Brasília é só aquela cidade lá. Mas a capital do Brasil é São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo. Morei um ano, como a gente conversou nos bastidores. Como é que você vê isso hoje, essa tecnologia, num grande centro como São Paulo? Há esperança daquela selva de pedras se tornar, quem sabe um dia, uma selva de steel? Olha, a gente tem coisas fantásticas acontecendo. Assim, as fachadas, como você comentou, dos prédios, isso é uma coisa que vem crescendo absurdamente, assim. Dificilmente eu vejo fachadas. Olha, preciso me lembrar de fachadas que não sejam com uso de tecnologias leves. Hoje, assim, se eu paro para pensar nas obras em andamento. E você tem coisas grandes, você tem uma grande escola internacional, não me lembro quantos mil metros, que foi construída todinha em steel frame. Você tem cinemas, grandes salas, centro de cinema com muitas salas, todas em steel frame. E você tem agora residencial, você tem até um edifício, a Mata, ele é lindo. Todo de wood. Uau! Todo de wood. Não me lembro, desculpa, gente, assim, é muita informação, eu não me lembro quantos andares tem a Mata. Depois é só googar um pouco a Mata, o wood, em São Paulo, na Vila Madalena. Então você já tem crescendo. Agora, assim, a própria Tec Verde é uma empresa que tem empreendimentos na área residencial e na área social. Então, nós estamos falando aí de 200, 300, 400 casas também no MUD. Muita coisa. Hoje você vê em São Paulo muitas obras, comércio um pouco também. Para você ter uma ideia, na pandemia, o crescimento dos perfis de aço foi de 60%. Foi um impulso de 60%.
Né? Então, hoje, para pensar em UBSs, para pensar em escolas, para pensar em UPAs, né, é steel frame. É o caminho. É o caminho. E o modular, né, que também é uma coisa interessantíssima. Eu tenho acompanhado, eu sou meio curioso, né, algumas empresas que eu estou achando, com essas novas tecnologias, com rapidez. Tu viu, a gente vai fugir um pouquinho, mas tu viu o dono da Tesla agora não está vendendo casa? Pois é. Aí eu vou te contar uma coisa interessante. Você sabe que a Toyota, antes de construir carro, ela é uma construtora de casa. Sabia? Oh. Sim. Se você olhar a Toyota Housing, né, ela começou construindo casa. E ela é uma grande construtora de casa no Japão. É que ela não tem interesse, ela atende a demanda dela interna, ela não tem interesse em outros mercados. Não, outros mercados para ela é carro, é automóvel. Mas ela é construtora de casa. Chegou a ver aquela casa lá do homem, que ela chega aqui, se monta, já vem imobiliada, já vem pronta? Que ele desdobra? É. Já vi, tem umas coisas incríveis, maluca. né? Tem umas coisas incríveis, né? $50 mil. Pô, a gente, né, vai chegar aqui a R$50 mil, se eu não me engano, a mais básica. Mas eu fiquei pensando, pô, graças a Deus tem pessoas preocupadas em trazer novas tecnologias, novos avanços tecnológicos, né? Sim. Porque quem sabe um dia a gente vai chegar ao ponto de não ter moradores de rua, todos terão sua casinha. Não é? Pô, seria genial. Seria incrível, né? Incrível. Dignidade, Luana, né? Que prazer te conhecer, que prazer papo foi gostoso. Meu. Estou à disposição, adorei vir aqui, Sandro, adorei esse papo com você, com o pessoal que te acompanha e estou à disposição. Quando quiser, é só chamar e a gente espera você, com certeza. Com certeza te estarei. espero lá. Sim, pode ter certeza. E lembrando que o congresso da Latam acontecerá no dia 15. Não. O Summit. O Summit. O Summit. Eu já tô... Desculpa, o Summit construindo. Desculpa que eu estou profetizando, gente. Eu sou assim. O Summit vai acontecer no dia 15. O congresso é ano que vem, calma. Não, o congresso é no outro mês, em outubro. Mas tudo bem, São Paulo. Aqui a gente está trabalhando em setembro. Congresso Latam ano que vem. Entendi. Eu sou profeta, filha. Segura aí. Tá, eu não estou duvidando. Longe de mim duvidar. Quem sabe no próximo ano acontece aí junto o congresso construir aí, tudo aí, ó. Junto. Meu Deus. Perfeito. Espaço tem. Espaço tem. Espaço tem espaço, tem hotel, tem praia. Tem tudo. Tem o catarinense. Tem nós né? aqui que adora. E Balneário é como o mundo todo, né? Como disse, o mundo todo está aqui, né? Então, deixando o convite, o primeiro Summit vai ser dia 15, no Expo Center. Vagas limitadas, então é importante você entrar lá no site, vai no Instagram do Construir aí, lá vai ter a forma de você poder se inscrever. É grátis, não precisa pagar, mas tem que se inscrever, porque o espaço é limitado. Como a gente sabe que vai muita gente, garanta a sua vaga com antecedência. Entra no Instagram, se inscreve, garante a sua vaga, a minha eu vou garantir hoje ainda. E olha, esqueci só de te falar uma coisa, a gente tem a Smart também, que é uma loja de casa. Quem sabe você já não vai escolher a sua casa, vai vê-la virtualmente, escolher, eles já mandam para você prontinha. Tá brincando? Tá vendo? Sim, são algumas das coisas que nós vamos levar no Summit. Vai construir aí, vai trazer, vai deixar muita gente maluca aqui em Balneário. Garanta a sua vaga, se inscreve lá para não perder nenhum detalhe. Eu vou estar desde o primeiro dia até o último, né, gente? Então faz favor. Pessoal, sem dúvida, sim, vai ser uma programação muito interessante. Eu acho que é, no mínimo, algumas informações importantes, algumas informações curiosas, é ter uma noção de como é que caminha essa revolução aparentemente silenciosa. Um prazer estar aqui, Sandro, um prazer estar com vocês. E a gente espera vocês no Construir Aí. E dia 15, lá no Summit Construindos com a gente, falando de inovação, tecnologia e sistemas, e novos sistemas construtivos. Obrigada, Sandro. Eu que te agradeço, Luana, foi um prazer. Quero dar parabéns ao Fabrício por ter trazido a Luana aqui. Que papo bom, demais. Já estou curioso quem vai ser o nosso próximo convidado do mês que vem, até chegar essa obra aí, porque a gente aprende, a gente conversa, a gente traz informação, a gente se diverte. Por isso que eu amo esse lugar, Balneário Camboriú. Te espero amanhã, se Deus quiser, a partir das 10 horas aqui no Fala Miranda. Sim. Fique bem, fique com Deus.
Obrigado.